Olá, amigos e irmãos, bem-vindos ao nosso bate-papo matinal, tá bom? É cedinho ainda, olha lá, ó, ali, choveu à noite, né? O tempo tá nublado, você tá vendo, aqui no distrito onde eu moro, distrito de Gironda, tá certo? Então, mostrando pra você aí como é que tá o tempo hoje, e nós vamos falar de um assunto interessante, né? Quero ver se eu consigo falar em pouco tempo, tá bom? Então, me acertei aqui para poder gravar. Hoje tá um tempo chuvoso, fresco, deve estar em torno dos seus 19 graus agora. Hoje choveu à noite, garoou à noite e tá ventando. Você vai escutar um ruído passando no microfone. Anormal esse ruído, né? Porque é o barulho do vento passando sobre o celular. Tá bom? Nós vamos falar um pouco aqui sobre impérios, tá bom? A minha fala sobre impérios, tá? E o que isso implicou ou implica ainda no mundo sobre as pessoas, né? Nos faz ficar atento. Eu gosto muito de histórias que falam sobre impérios, sobre reinos, sobre nações dominantes, o que aconteceu. Eu gosto muito esses assuntos, me interessam. Comprei muitas revistas falando sobre impérios, ali em frente à Praça Jerônimo Monteiro, em Cachoeiro, ali a Praça Taxista ali tem uma loja, uma galeria, a primeira loja, ela se destaca na frente, de duas senhoras. Elas, por um período elas pararam elas pararam a loja, depois elas voltaram a vender porque as pessoas estavam acostumadas a comprar com elas ali. Livros, revistas, eu gostava muito de comprar revistas de eletrônica, eu gosto demais né, da eletrônica, né, eu gosto. Né, hoje eu não tenho muito tempo para mexer por causa da minha atividade, mas eu gosto muito de queimar os neurônios com eletrônica, criar circuitos e tudo mais. Então eu sempre comprei revista ali, e eu comprava sempre com eles ali uma revista que tinha a série, ela tinha um tipo assim, Série Impérios. Né? Revista barata, era 5 e pouco na época. E eu parei de comprar um período, e recentemente eu fui fazer uma limpeza, minha esposa foi fazer uma limpeza onde estavam guardadas essas revistas, os cupins tinham comido elas e alguns livros meus estavam guardados. Os cupins são tão interessantes que eles, quando não querem que você os visualize, né, eles comem toda a estrutura que eles querem comer, eles corroem por trás, escondido ou por baixo, e você acha que está tudo certo, mas nada, o cupim ele já fez um estrago. Eu tive que jogar vários livros meus fora e revistas, inclusive essa que fala sobre impérios. Tá, você vai dizer assim, Marco, mas o que nós temos a ver com isso? Olha, se você olhar pelo lado da vida em relação a ter que se preocupar com isso ou não, eu vejo que tem tanta importância. Mas se você é aquela pessoa que é um bom leitor da Bíblia e acompanha o cumprimento profético bíblico, você vai me dar razão naquilo que eu quero falar, tá? Na minha visão aqui, é uma visão de observador, não de um professor que tem profundidade ou seja formado nessa área de história antiga. Mas eu sou um leitor, gosto muito de história antiga, gosto muito de ler sobre a forma de governos antigos, a forma de combates, né, de guerras militares antigas, seus graus de dificuldade. Eu gosto de ler para me tentar entender como se sentiam as pessoas ali. Eu gosto muito, até chegar ao nosso presente século. Mas se você for analisar
pelo que está acontecendo no mundo e que talvez na vivência comum das pessoas. Aí você fala assim, que vivência comum das pessoas? Qual que é a vivência comum? Você você sai de manhã para trabalhar, volta de tarde, toma o seu banhozinho, senta diante da televisão, vê lá 2 novelas, muito mal vê o jornal, se bem que não está valendo a pena quase que acreditar nesse jornalismo do nosso país, porque ele é mercenário, ele gosta de dinheiro. Se qualquer político aí for lá e comprar aquele horário de jornal para ele falar em determinado assunto, denegrir o outro, esse jornal vai deixar de publicar uma notícia que deveria ser relevante para poder trabalhar em cima daquilo de um interesse político ou de um grupo político. É o que acontece em várias partes do mundo com a imprensa. A imprensa ela é comprada, né? Então nem tudo que você assiste há fatos que são verdade. Tem fatos que não tem como ocorrer. Por exemplo, um assassinato, fato, verdade. Entendeu? Uma onda de desemprego, fato, verdade. Agora quando você se inclina para o lado da política, você tem que ficar preocupado, porque a imprensa ela só vai para onde lhe paga mais. Aprenda isso, tá? Então, a pessoa deita, dorme, levanta no outro dia, vai trabalhar e segue seu ciclo contínuo. Vez por outro ele vai numa pizzaria, leva a família, quando leva, ou faz um passeio, né? Vezes por outro eles fazem isso. Agora, quando você para um pouco para abastecer os neurônios com leitura, né? Os passarinhos estão cantando, chegam os pardais aqui. Então, você para estudar um pouco, tentar entender o que está acontecendo com o mundo à sua volta, aí você se dá conta que o negócio é muito mais perigoso do que você imagina. E não é de agora essas coisas, você precisa estudar, né, esse tabuleiro de xadrez para tentar entender as intenções que acontecem no coração das pessoas. Eu quero falar aqui do império que existiu há muito tempo atrás. Só vou dar uma ênfase, porque o assunto sobre ele é grande. E existiram vários impérios no mundo. Eu vou citar alguns. Por exemplo, o Império Babilônico, antes de Cristo, tá? Onde Deus desfez o desfecho da fornalha de fogo ardente, a qual Deus livrou Daniel e seus amigos. Aliás, Daniel estava viajando para uma das províncias porque ele foi colocado como governador. E nesse dia ficou só os seus parceiros, que foi Sadraque, Mesaque e Abednego, que ficaram no reino, porque Daniel tinha saído para visitar uma das cidades que ele saiu, ele estava em viagem, ele não estava nesse dia. Então quem foi jogado na fornalha de fogo ardente, segundo a história bíblica, foram Sadraque, Mesaque e Abednego. Agora, Daniel aparece depois, e Deus milagrosamente salvou Sadraque, Mesaque e Abednego da fornalha de fogo ardente. Foi aonde Nabucodonosor acreditou que ele não era o cara que ele pensava que ele era. Porque o Império Babilônico, ele dominou e subjugou várias nações. Então, Nabucodonosor ele se sentia Deus. Você está entendendo? Então, se você for analisar o que eu estou falando agora, você vai observar que vários impérios caíram pelo seu orgulho, pelo orgulho dos seus dominantes, ou pelo orgulho dos seus regentes, pelo orgulho dos seus governos, né? Por se acharem acima de qualquer coisa. Foi isso que levou vários impérios à queda. Portanto, depois do episódio da fornalha de fogo ardente, Nabucodonosor acreditou que existia um Deus após ele. Existia um Deus antes dele. Ele pensava que ele era o Deus, que ele era imortal. Portanto, segundo a Bíblia, Deus fez Nabucodonosor virar animal, criar pelos e por 7 anos viver debaixo do orvalho, como qualquer animal, para mostrar para ele que ele não era
porque ele não era Deus coisa nenhuma. Você está entendendo? Dali por diante, depois desse episódio, Nabucodonosor respeita a Deus, passa a respeitar a Deus. Só que quando, estou falando do império, hein? Só que quando passa o tempo, Nabucodonosor vem a falecer, né? Nabucodonosor vem a falecer. Quando ele falece, o seu filho Belsazar assume o seu lugar. E Belsazar, ele reinou pouco tempo. Porque Belsazar, ele desconheceu a grandeza de Deus e o respeito que o seu pai Nabucodonosor tinha pelo Deus de Israel, que é o Deus criador dos céus e da terra. O que aconteceu? É porque não dá tempo da gente falar muito sobre isso, mas eu vou te dizer uma coisa. Vários impérios caíram pelo orgulho dos seus regentes. E o Império Babilônico foi um. Tá? O Império Babilônico, numa campanha militar, mano a mano, ele não seria derrotado. Não. Depois do Império, aí o Império Babilônico, ele foi dominado pelo Império Medo-Persa, antes de Cristo. Tá entendendo? Então, o Império Babilônico, o seu regente, que era o filho de Nabucodonosor, o nome dele era Belsazar, no capítulo 5 do profeta Daniel, né? Diz assim, versículo 1: o rei Belsazar deu um grande banquete a 1000 de seus grandes e bebeu vinho na presença dos 1000. Só o que aconteceu? Havendo Belsazar provado o vinho, já estava bêbado, mandou trazer os utensílios de ouro e de prata que Nabucodonosor, seu pai, tinha tirado do templo que estava em Jerusalém, capítulo 5 de Daniel, para que bebessem neles o rei, os seus grandes e suas mulheres e concubinas. Olha só, já era uma noite de orgia, e eles pegaram os vasos sagrados da casa de Deus, que foi retirado quando Jerusalém foi invadida. Nabucodonosor mandou recolher todos esses pertences e guardar. Só que Nabucodonosor não fez o que o filho dele fez. Ele deixou esses utensílios guardados. Só que na noite que Belsazar bebe com seus grandes, suas mulheres, suas concubinas, né? Ele resolve fazer uma gracinha. Ele falou: não, pega lá aqueles vasos lá do templo de Jerusalém, vamos beber aqui, porque nós somos maiores. Então, aí foi a queda de Belsazar, filho de Nabucodonosor. E com ele cai o Império Babilônico. Então, se você for analisar ao longo da história, você vai perceber que grandes impérios caíram por causa do seu orgulho. Grandes impérios caíram por causa de subestimar Deus. Grandes impérios caíram por afrontar o Todo-Poderoso. Aqui no capítulo 5 de Daniel, no capítulo 6, né? No capítulo 5, verso 31, diz assim: e Dário, o medo, ocupou o reino na idade de 62 anos. Teve que se juntar dois reinos para poder dominar a Babilônia. O reino Medo e o reino Persa. Se você ler, eles têm histórias distintas, mas eles se juntaram, dominaram Babilônia, que era o império dominante naquele tempo, assumiram seu lugar. Então agora, no lugar da Babilônia, entrou em cena o Império Medo-Persa. São dois reinos que se juntaram numa parceria e dominaram a Babilônia e todo o império que ela tinha dominado. Então, trazendo para os nossos dias, trazendo para as nossas vidas,
toda queda, né, ela está configurada no orgulho ou na incapacidade da pessoa de observar, ignorar o Todo-Poderoso. Tá certo? Meu tempo de gravação está acabando, de memória no celular. Nós vamos falar nisso numa próxima oportunidade. Depois do medo persa veio o grego, depois do grego veio o romano, e assim sucessivamente até chegar aos dias atuais. Hoje não há império, hoje é a nação principal. A primeira nação do mundo hoje são os americanos. Que Deus abençoe a sua vida, que Deus te dê a graça que você precisa. Nós conversamos numa próxima oportunidade.